No início de 1870, Luiz Gama amanheceu com uma notícia assustadora. Estava sendo processado por um juiz da cidade de São Paulo e sentaria no banco dos réus. Tudo começou com uma defesa jurídica de um africano chamado Jacinto. Jacinto dizia ter sido ilegalmente escravizado. Chegou no Brasil em 1848, depois da lei que proibia o tráfico atlântico de escravizados. Eu já falei dessa lei aqui. Conhecida como a Lei para Inglês Ver, ela foi concebida em negociações comerciais com a Inglaterra, que exigiu que o Brasil deixasse de importar escravizados direto da África. A lei, promulgada em 1831, dizia que todo africano escravizado chegado no Brasil, depois dessa data, seria considerado livre. Jacinto ficou sabendo dessa lei e foi procurar os seus direitos de liberdade. Luiz Gama pegou a causa para si, enviou a petição ao juiz Rego Freitas, responsável pelo caso, pedindo o depósito judicial de Jacinto. O depósito judicial era uma medida prevista em lei que retirava o escravo do poder do seu senhor e deixava ele em segurança com um curador. Isso era feito para proteger as pessoas negras contra coação, violência física ou coisa pior enquanto estivesse rolando o seu processo de liberdade. Foi isso que Luiz Gama pediu ao juiz antes de qualquer coisa, e o juiz negou. Luiz Gama escreveu outra petição, afinal isso era um direito do escravizado, mas mais uma vez foi negado. Diante das repetidas negativas do juiz, Gama escreveu uma última petição e dessa vez não poupou adjetivos, qualificando os despachos do juiz como fúteis, ineptos, inconcebíveis e fruto de um estúpido emperramento ou de ignorância da lei. Sim, em outras palavras, de maneira muito educada, Luiz Gama disse que o juiz Rego Freitas era burro ou desonesto. Assim que Rego Freitas leu essas petições nada convencionais, enviou tudo à promotoria pública, que processou Luiz Gama sob a acusação de que ele teria ofendido a dignidade do magistrado. Então, no dia 28 de dezembro de 1870, ele sentou no banco dos réus. Apesar de ter à sua disposição um bom advogado, decidiu que iria sustentar a sua defesa sozinho, sendo seu próprio advogado. Os jornais da época dizem que a tribuna estava cheia naquele dia. Muitos estudantes de direito foram ver o embate de Luiz Gama contra o magistrado. Na verdade, o caso capturou a atenção pública pela sua peculiaridade. Um juiz de reconhecido sobrenome, formado sob as arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, contra Luiz Gama, um homem negro, brilhante advogado autodidata e ex-escravo. Ex-escravo que foi parar no banco dos réus por defender a liberdade de um africano ilegalmente escravizado. Tudo isso realmente chamava a atenção do populacho. Eu não sei exatamente o que foi dito naquela sessão e como Luiz Gama se defendeu, mas durante o prolongado debate com a promotoria, ele demonstrou o que a imprensa da época chamou de brilhante inteligência à altura do seu belo caráter e civismo. Por diversas vezes, Luiz Gama teve seu discurso interrompido pelos aplausos empolgados de quem assistia à sessão. Tinha amplo apoio popular, prova de que estava funcionando a sua estratégia de publicar os seus casos e opiniões nos jornais. Depois de um longuíssimo debate, veio o veredito. Luiz Gama foi absolvido por unanimidade pelo júri. Mas diferente do que se imagina, aquela vitória não traria a paz que ele merecia. Aquele era só o princípio dos seus problemas. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Luiz Gama, uma temporada sobre como um menino escravizado se fez poeta, escritor, advogado e libertador. Episódio 7. Lições de resistência. Alguns dias depois de Luiz Gama vencer sua batalha jurídica pessoal, o jornal Correio Paulistano publicou a seguinte nota:
Os amigos do prestante cidadão e incansável democrata Luiz Gonzaga Pinto da Gama, como devida homenagem aos méritos e às virtudes cívicas que caracterizam, vão cotizar-se entre si, fazê-lo retratar, e distribuir o seu retrato entre todos os quantos prezam e admiram a honra, os talentos, a alma republicana e dedicação patriótica de tão benemérito quanto obscuro filho do povo. Os amigos de Luiz Gama fizeram um rateio para fazer um retrato dele e distribuir como lembrança daquele dia. O retrato, inclusive, é esse que ilustra a capa desse episódio que você está ouvindo. A foto era para comemorar a vitória do processo que, segundo seus amigos, foi feito com o propósito prudente de afastá-lo da brilhante, posto que espinhosa posição que ocupa na sociedade como advogado gratuito das causas de liberdade em toda a província de São Paulo. Há quase um ano, Luiz Gama tinha sido demitido do emprego público e se tornado advogado autônomo. Desde então, dividia seu tempo entre as causas cíveis comuns, que pagavam suas contas, e as causas de liberdade que fazia gratuitamente para qualquer escravizado à procura de justiça. E nesse primeiro ano, como advogado dos escravos, ele conseguiu sozinho libertar pelo menos 20 pessoas usando apenas as próprias leis do Império. Em fevereiro foi o primeiro caso, Helena e seus 5 filhos, Alfredo, Elisa, Laura, Adelaide e Florisa. Tinham sido arrolados como bens no espólio de um negociante alemão, Jacob Michelis. Porém, Helena vivia maritalmente com esse homem. Luiz Gama levou testemunhas ao juízo. Os amigos do morto disseram que aquelas crianças eram filhas dele e que Helena e as crianças sempre viveram como livres. Diante disso, Luiz Gama venceu a causa. Em outubro, 7 pessoas foram libertadas em Jundiaí. Tinham sido alforriadas pelo padre Antônio Joaquim de Melo, que depois de 12 anos decidiu revogar a liberdade prometida. Luiz Gama conseguiu a liberdade das 7 pessoas, todas da mesma família. No mesmo mês, em Santos, veio a causa da africana Luísa e do filho dela, Antônio. Ela não tinha documento de entrada no Brasil. Essa era uma pista valiosa, pois o contrabando não deixava registro. Em depoimento, Luísa disse que chegou depois da visita do imperador na província de São Paulo. Isso tinha acontecido em 1846. Assim, Luiz Gama provou que Luísa chegou depois da lei que proibiu o tráfico de escravizados. A sentença de liberdade dela saiu na antevéspera de Natal. Entre uma coisa e outra tiveram os casos de Januário, Antônio e Josefa, e também de Justa e da Quitéria, todas ações de manutenção de liberdade que ele venceu no Foro de São Paulo. E teve o caso do Narciso. Narciso tinha sido declarado livre no testamento de Maria Carlota de Oliveira Gomes, com uma condição: servir a filha dela por 10 anos. Ao fim dos 10 anos, seria livre. Porém, quando se aproximava o fim dos 10 anos e Narciso começou a falar de liberdade, o genro da testadora, Rafael Tobias de Aguiar, mandou espancar e raspar a cabeça de Narciso. Segundo Fidalgo, isso era para ele se curar dessa mania de liberdade. Luiz Gama tirou Narciso das mãos dele por ordem judicial e conseguiu a liberdade do homem sem que precisasse cumprir os 10 anos de servidão. Eu conto em detalhes alguns desses casos no episódio extra exclusivo para apoiadores. Se quiser ouvir, o link para nos apoiar está aqui na descrição. Diante dessas sucessivas vitórias de ações de liberdade de Luiz Gama em toda a província de São Paulo, seu inimigo público, o juiz Santos Camargo, escreveu secretamente ao presidente da província um ofício. Um ofício que, na prática, botava a cabeça de Luiz Gama a prêmio. O ofício é de 3 de outubro de 1871. Eu falei sobre ele no episódio passado. As sucessivas vitórias de Gama pôs o judiciário contra a parede. Como reação, Santos Camargo, juiz municipal de São Paulo, escreveu tal ofício ao presidente da província. E o presidente da província fez aquilo subir até o ministro da Justiça, no Rio de Janeiro, capital do Império. O ofício começava assim: difícil e extremamente embaraçosa é a posição que presentemente ocupo, diante dos repetidos fatos de apresentação de escravos africanos importados depois da abolição do tráfico, que nesse juízo
pedem a execução da lei de 1831 e a liberdade que não se pode contestar. Repara no fim da frase: liberdade que não se pode contestar. O juiz sabia que a lei de 1831 era um enfeite jurídico, mas também sabia que, se fosse apresentada como argumento de liberdade, não podia ser ignorada. Aquelas pessoas que Luiz Gama apresentava eram livres pela lei do próprio império. Não tinham o que fazer. O problema dele era outro. Não era a lei em si, mas quem fazia o uso dela para libertar os pretos da província. A sociedade dos incansáveis e perigosos abolicionistas que a todo transe os pretende remir do cativeiro, de onde os arrancam para levar à presença dos magistrados, pedindo para eles os favores da lei de 1831. Perigosos foi a palavra que ele escolheu ao se referir aos abolicionistas como Luiz Gama. Tudo isso por causa de um homem que não tinha diploma formal, não tinha cargo público, não tinha privilégio social. No ofício, Santos Camargo parece pedir orientação jurídica a um membro do executivo, o que seria um absurdo, já que ele, como juiz, era o responsável por observar e fazer cumprir as leis. Mas, na verdade, o que o Santos Camargo queria era que o presidente da província tomasse alguma medida para embargar as ações de liberdade de Luiz Gama, já que juridicamente ele não podia fazer muita coisa. Ninguém nunca saberia do conteúdo desse ofício se não fosse a sagacidade de Luiz Gama. Ele possuía uma vasta rede de contatos entre os oficiais de baixo escalão e funcionários subalternos da polícia e do judiciário. De alguma forma, ele obteve acesso ao ofício do juiz e, depois de ler o conteúdo do documento, percebeu que aquilo não era só um pedido de auxílio jurídico. Não, na verdade aquilo era o resultado de uma série de lutas jurídicas entre Luiz Gama e Santos Camargo. Entre muitas delas, uma serviria de estopim para uma guerra jurídica intestinal. – 5 de fevereiro de 1871. 8 meses antes do ofício de Santos Camargo. 14 pessoas se apresentaram ao juiz municipal de São Paulo pedindo liberdade. 10 africanos e 4 crianças brasileiras, filhos de alguns desses africanos. Amaro, Joaquim, Samuel e Amador eram pretos mina. Adolfo, Adriano, Alexandre, Augusto, Josefe e Mariana eram congos. Cesário, Felícia, Joana e Virgílio tinham menos de 14 anos. Eles moravam em municípios diferentes, tinham senhores diferentes, mas tinham em comum o fato de terem sido trazidos para o Brasil na mesma data, depois da lei de 1831. Uns viviam em São Bernardo do Campo, outros em Amparo e em Jundiaí. Estrategicamente, Luiz Gama e Américo de Campos, seu parceiro no caso, deram um jeito de juntar todo mundo num processo só em um único juízo, o Foro de São Paulo. Foro do juiz Santos Camargo. A lei dizia o que o juiz devia fazer nesse caso, e dizia para fazer rápido. Primeiro, ele tinha que interrogar os africanos com celeridade. Depois, obrigava a proceder com uma investigação para verificar se os depoimentos eram verdade, ouvir testemunhas, inclusive. E se confirmasse os indícios de importação ilegal dos africanos, vinha a parte mais crucial e importante para Luiz Gama: colocar todos os africanos em depósito judicial, longe dos supostos donos. Ou seja, ficariam com o curador, protegidos da coação física e das retaliações dos supostos senhores até o processo de liberdade terminar. Porém, o juiz Santos Camargo ignorou cada um desses passos, mas fez isso com método, enrolando Luiz Gama nas teias da burocracia do judiciário. Pela lei, um africano não podia falar sozinho em juízo. Precisava de um curador, um funcionário público nomeado para representar ele, uma espécie de fiador da voz dele diante do juiz. Sem curador na sala, não tinha audiência. Sem audiência, não tinha despacho. Santos Camargo, então, se agarrou nisso. Assim que a ação foi proposta, o curador que estava em exercício era Jerônimo Xavier Ferreira, e esse cara pediu demissão. Nomearam o outro no lugar dele, Carlos Galvão Bueno. Esse, por sua vez, nunca prestou juramento.
Quer dizer, nunca chegou a assumir o cargo. O posto então ficou vago, e enquanto estivesse vago, segundo o juiz, o processo não podia andar. Luiz Gama ficou revoltado com isso. Pediu que a audiência do curador fosse dispensada. Camargo ignorou o pedido. Luiz Gama pediu de novo. E o juiz ignorou de novo. Passou fevereiro, passou inverno, Camargo pedia documento daqui, mandava fazer alguma diligência inútil dali, e assim foi adiando o processo durante 8 meses. Durante os 8 meses em que a causa tramitou sem solução, os africanos compareceram ao juízo mais de 20 vezes para reclamar os despachos em suas petições. Sempre livres, sempre voltando, sempre esperando um despacho que não vinha. Eles viviam em um estado de meia liberdade. Não tinham a segurança do depósito judicial, mesmo com o processo em andamento. Ao mesmo tempo que iam ao tribunal, tinham que se esconder dos seus supostos donos que rondavam atrás deles, tentando uma possível captura. Em outubro, Gama e o advogado Américo de Campos peticionaram de novo e escreveram o seguinte: é certo, entretanto, que os suplicantes não foram interrogados, que há 8 meses solicitam em vão providências legais num caso em que a autoridade é obrigada a proceder pronta e oficialmente, que enquanto as autoridades deixam de atender os suplicantes, procuram os seus supostos senhores apreendê-los para evitarem a ação da justiça. Poucos dias depois, foi exatamente isso que aconteceu. No dia 18 de outubro, 6 dos africanos foram alvos de uma emboscada. Quando os africanos passavam pelos portões da cadeia, Luiz Gama apareceu e bloqueou a passagem. Gama bateu boca com os policiais e argumentou que eles estavam cometendo um crime contra o direito de liberdade daquelas pessoas. Ao chefe de polícia que estava presente, Gama disse que os 6 africanos estavam sob a proteção legal e com uma causa de liberdade em andamento. Portanto, ele não tinha o direito de apreender nenhum deles. No pedido de habeas corpus que Luiz Gama impetrou depois, ficam claras as maracutaias por trás dessa prisão. Os pacientes africanos livres foram clandestinamente apreendidos e postos em prisão ilegal, por ordem do excelentíssimo senhor chefe da polícia e de um secreto acordo com o meritíssimo doutor juiz municipal. E no dia 19, pela manhã, eram remetidos para a casa de correção a serem entregues ao conselheiro diretor daquele estabelecimento, que diz ser o senhor e possuidor dos pacientes, sem que houvesse ele, como a lei determina, provado o seu direito de propriedade. No seu habeas corpus, Luiz Gama desmontou a falcatrua. Aquilo tudo era um teatro armado pelo chefe de polícia, que tinha um acordo secreto com o juiz Santos Camargo para favorecer o suposto dono dos africanos, que era também o diretor da penitenciária que eles seriam presos. Foi bem aqui, nesse momento, que o juiz Santos Camargo decidiu escrever aquele ofício secreto que eu mencionei anteriormente. Aquele que ele escreveu para o presidente da província, que chegou até o ministro da Justiça. Esse era o tipo de ação que ele queria coibir. A atuação de Luiz Gama nesse caso dos 10 africanos foi o estopim para que o juiz pedisse secretamente o fim daquele tipo de atuação abolicionista. 2 dias depois do bate-boca na porta da penitenciária, Camargo se mexeu pela primeira vez em 8 meses. Ele ouviu os 6 africanos, ouviu 3 testemunhas e poucos dias depois assinou a sua sentença. E aí ele declarou improcedente a denúncia de escravização ilegal. Mandou devolver os africanos aos supostos senhores, reconhecidos por ele mesmo como os legítimos proprietários daqueles homens e mulheres. Chegava ao fim aquela batalha jurídica visceral, e dessa vez Luiz Gama saiu derrotado. Mas não por muito tempo. Luiz Gama estrategicamente levaria aquela luta para os seus domínios, os jornais. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. Pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização de um conhecimento muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Se você acha que esse podcast é importante e
quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta, ou se preferir, em orelo.cc/História Preta. Nos apoiando a partir de R$10, você recebe newsletter aprofundando esse episódio, acesso ao grupo exclusivo de apoiadores, desconto na nossa loja e episódios exclusivos do podcast. Então, acesse apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta e contribua para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas. A resposta de Luiz Gama ao juiz Santos Camargo, depois daquela derrota injusta, foi uma ofensiva pública sem precedentes. Até aquele momento, o caso dos 10 africanos era fato privado, restrito ao ambiente jurídico. Mas depois das sucessivas artimanhas jurídicas de Camargo e a injusta decisão de reescravizar aquelas pessoas, Luiz Gama decidiu publicar uma série de artigos na imprensa revelando as entranhas corruptas do Judiciário de São Paulo. No dia 1º de novembro de 1871, no jornal Correio Paulistano, escreveu o seguinte na sua coluna Foro da Capital. É notável a morosidade com que o ilustrado senhor doutor Felício Ribeiro dos Santos Camargo estuda e resolve questões de alforria. Sei que sua senhoria tem mais de um motivo ponderoso para dormir o sono solto sobre essas perigosíssimas questões que põem em perigo a segurança de muitos salteadores ilustres. Luiz Gama estava denunciando abertamente que aquele juiz tomava decisões não baseadas na lei, mas baseada na sua relação com os proprietários de escravos e no seu interesse pessoal. E não falava isso de opinião ou palpite. Ele sabia disso por causa do ofício secreto que ele teve acesso, aquele que o juiz escreveu que estava de mãos atadas, dizendo explicitamente que estava sendo obrigado a libertar escravos contra sua própria vontade, e pedindo socorro ao governo para que pudesse criar mecanismos para impedir a atuação de gente como Luiz Gama. E como quem diz, eu sei o que você anda fazendo no escuro, Luiz Gama termina o seu artigo mandando um recado direto ao juiz. Ao senhor doutor juiz municipal dessa cidade, apenas refiro as seguintes palavras firmadas pelo excelentíssimo senhor conselheiro Nabuco, quando ministro. Cumprindo que vossa senhoria declare ao dito juiz que deve executar as leis sob sua responsabilidade, e abster-se de fazer consultas ao governo sobre causas pendentes. Luiz Gama estava dizendo para Santos Camargo, eu sei o que você pediu ao governo. E fez isso na frente de todo mundo, na imprensa, nos jornais, e não parou por aí. Seu objetivo era sufocar o juiz com mais e mais artigos, com repetidas denúncias, tornando público aquilo que rolava em segredo. Nos artigos seguintes, ele deu detalhes dos casos de liberdade que o juiz propositalmente sentou em cima. Listou um a um os processos em andamento que estavam sem respostas e revelou os conchavos que davam segurança para que Santos Camargo agisse contra a lei. Dessa vez, no jornal A República, ele escreveu o seguinte: os amigos desse magistrado afirmam que ele tivera do senhor conselheiro ministro da Justiça instruções reservadas para protelar o julgamento de tais autos. E a julgar-se pela imperturbável obstinação do juiz, parecem essas afirmações verdadeiras. Luiz Gama dizia que Santos Camargo fazia o que fazia porque tinha proteção do ministro da Justiça. Ele não afirmou nada, mas disse que provavelmente era verdade. E fato é que nem o ministro ou o juiz vieram a público negar as afirmações de Luiz Gama. Ele, como filho de Luiz Amaim, africana livre de origem nagô, criada na tradição de luta dos pretos Mina, não parou nem por um instante sua pressão sobre o juiz. Publicou esse artigo em pelo menos 26 edições do jornal A República. O mesmo texto, as mesmas denúncias, sem tirar nem pôr, 26 vezes, e nunca foi respondido. E Luiz Gama não parou sua estratégia de pressão pública, passou a publicar insistentemente uma nota intitulada Até que seja satisfeito, que dizia o seguinte:
pede-se ao ilustrado senhor doutor juiz municipal o obséquio de despachar como um entender de justiça as 2 causas de liberdade que jazem no seu escritório, sendo para notar-se que 6 dos libertandos requerem depósito e estão sofrendo prisão na cadeia. Ele publicou isso à exaustão, por meses a fio, em jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, a capital do Império. Luiz Gama parecia incansável na sua estratégia, e a pressão teve o seu efeito. O caso dos 10 africanos seguiu para instâncias superiores, com novos recursos e apelações cíveis, e depois seguiu para julgamento no Tribunal da Relação. A gente não sabe o desfecho desse caso, não temos acesso ao resultado, mas esse é um caso definitivo na carreira de Luiz Gama como advogado dos escravos. Nesse momento, o Brasil inteiro soube que existia um homem incansável na sua missão abolicionista. E no que dependesse dele, como disse outra vez, salvaria mais de 1 milhão de almas desgraçadas das garras da escravidão. Mas esse seu triunfo não ficaria sem resposta. Apenas 10 dias depois disso, escravistas foram à imprensa monarquista acusar Luiz Gama de planejar e fomentar insurreições de escravos. Acusaram ele de ser um infiltrado agente socialista, sugerindo que ele trabalhava sob ordens de organizações revolucionárias estrangeiras para, segundo eles, atear desastres temerosos e desolações horríveis na província de São Paulo. Ao associar Luiz Gama a grupos subversivos revolucionários no interior de um império escravista, seus inimigos buscavam isolar ele e justificar medidas policiais e de repressão contra a sua atuação jurídica em favor da liberdade dos escravos. O mundinho escravista estava sob ameaça, não só pela atuação de Luiz Gama, mas por uma série de conjunturas internacionais e nacionais que tornavam a exploração do corpo negro uma forma obsoleta de acumulação de capital. E Luiz Gama estava no centro disso tudo, tensionando as estruturas do Brasil. Lendo isso e temendo por sua segurança, ele se levantou para dar uma resposta. E no dia 10 de novembro, data que marca o dia que foi traído pelo seu pai e vendido ilegalmente como escravo, ele escreveu o seguinte na imprensa: Se algum dia, porém, os respeitáveis juízes do Brasil, esquecidos do respeito que devem à lei e dos imprescindíveis deveres que contraíram perante a moral e a nação, e por uma inexplicável aberração faltarem com a devida justiça aos infelizes que sofrem escravidão indébita, eu, por minha própria conta, sem impetrar o auxílio de pessoa alguma e sob a minha única responsabilidade, aconselharei e promoverei não a insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica, como a sanção necessária para pôr preceito aos salteadores fidalgos, aos contrabandistas impuros, aos juízes prevaricadores e aos falsos impudicos detentores. Sem recuar 1 centímetro da sua missão, Luiz Gama assume um compromisso público contra os contrabandistas impuros e os juízes corruptos e também os proprietários de escravos. Ele seria o bloqueio, a barreira, a pedra no sapato contra os roubadores da liberdade negra. E usa, lá no século XIX, uma palavra que já está muito desgastada nos dias de hoje. Diz que sua estratégia de militância será resistência. Contra tudo e contra todos, ele resistiria. Esse era o seu compromisso público. E foi isso que ele fez. E por conta disso, passou a receber ameaças de morte. Nos anos seguintes, só na cidade de São Paulo, Luiz Gama atuaria em pelo menos outras 16 causas de liberdade, defendendo escravizados e libertos. Atuaria também no interior de São Paulo, viajando pelos mais diversos municípios, polo do escravismo mais cruel e dantesco de que se pode imaginar. E na medida que se afastava da capital e se embrenhava pelo interior, Luiz Gama encontrava mais dificuldade para conseguir as alforrias. Os tempos eram difíceis e especialmente cruéis nas fazendas do interior de São Paulo.
Por causa da sua advocacia ser, na prática, o terror dos senhores de escravos, Luiz Gama teve sua cabeça posta a prêmio por fazendeiros e não podia ir da capital até Campinas, coração do escravismo paulista, sem correr o risco de morrer. Luiz Gama sentia que o cerco estava se fechando e aquela não era a primeira vez que sofria ameaças. Um ano antes, em Santos, ele já tinha escrito isso aqui na imprensa. Mais uma vez, amigos íntimos e importantes, residentes no interior da província, hão me dado aviso para cautelar-me com segurança contra planos de atentados sérios projetados contra a minha humilde pessoa. Hoje, porém, o caso é mais sério. Pessoa de sabida distinção dessa cidade possui documento que foi me manifestado, de que os meus gratuitos inimigos estão resolvidos a enviar-me para a eternidade. Ele dizia, em seguida, que sabia que tinha que se prevenir e cuidar da sua segurança, mas não planejava recuar, e assim foi. Mas quando estava em Jundiaí, cuidando de mais uma de tantas causas de liberdade, foi ameaçado por um fazendeiro que planejava sua morte. Mais uma vez, não se escondeu e foi à imprensa marcar sua firme posição. Certo é, porém, que as emboscadas fazem-se nas trevas e que eu trabalho à luz do dia. A minha missão única, missão de que orgulho-me, não é provar forças com assassinos que desprezo. É prestar auxílio e proteção a pessoas livres que sofrem cativeiro ilegal. É arrancar as vítimas das mãos dos possuidores de má-fé. É vencer a força estúpida e a sórdida cavilação perante os tribunais pelo direito e com a razão. Minhas armas são as da inteligência, em luta pela vitória da justiça, e só pararei quando os juízes tiverem cumprido o seu dever. O recado público era firme, corajoso, altivo, mas em segredo Luiz Gama temia por sua vida e tinha quase certeza de que estava prestes a morrer. Enquanto era ameaçado, Luiz Gama escreveu uma carta para o seu filho, Benedito. Nela, ele desnuda a alma. Eu iria resumir esse texto aqui, mas eu preferi ler a carta integralmente. Meu filho, diz a tua mãe que a ela cabe o rigoroso dever de conservar-se honesta e honrada. Que não se atemorize da extrema pobreza que lego-lhe, porque a miséria é o mais brilhante apanágio da virtude. Tu evitas as amizades e as relações dos grandes homens. Eles são como o oceano que aproxima-se das costas para corroer os penedos. Ser republicano, como foi o homem Cristo. Faze-te artista. Crê, porém, que o estudo é o melhor entretenimento e o livro o melhor amigo. Faze-te apóstolo do ensino desde já. Combate com ardor o trono, a indigência e a ignorância. Trabalha por ti e com esforço inquebrantável para que esse país em que nascemos, sem rei e sem escravos, se chame Estados Unidos do Brasil. Ser cristão e filósofo. Crê unicamente na autoridade da razão e não te alies jamais a seita alguma religiosa. Deus revela-se tão somente na razão do homem. Não existe em igreja alguma do mundo. Há 2 livros cuja leitura recomendo-te: a Bíblia Sagrada e a Vida de Jesus, por Ernesto Renan. Trabalha e sê perseverante. Lembra-te que escrevi essas linhas em momento supremo, sob ameaça de assassinato. Tem compaixão dos teus inimigos, como eu compadeço-me da sorte dos meus. O momento era dramático. Luiz Gama sentiu o aperto dos dedos da morte em seu frágil corpo negro. Ele que tantas vezes viu a morte se aproximar pelas mãos cruéis dos homens poderosos, estava agora diante dela mais uma vez. Se publicamente ele se mostrava corajoso, altivo, firme, no seu íntimo temia não ver com seus próprios olhos um Brasil sem reis e sem escravos.
Mas ainda que estivesse com medo, sua carta-testamento para o filho também revela um homem que aceitou o seu destino. E se o seu destino era descer à sepultura em nome da liberdade negra, então estava disposto a morrer lutando. No próximo e último episódio, nós vamos ver como Luiz Gama escapou da morte, se radicalizou e entrou de vez para a eternidade. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi pesquisado, escrito e editado por mim, Thiago André. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.